Tô tentando testar novas entradas. BBB 17 acabou na última quinta-feira, consagrando a nossa queridíssima Emily Araújo como campeã dessa 17ª edição. E obviamente agora, né, a gente tem que fazer um balanço sobre essa 17ª temporada, onde muita coisa aconteceu no seu final, né, porque a maioria do tempo foi um grande marasmo, né, vamos lembrar disso. Será que nós temos espaço para uma 18ª temporada do BBB? Será que ainda vale a pena? Esse ano a gente teve um caso muito especial, né, que foi um caso de expulsão. Essa é apenas a terceira vez, né, que um participante do Big Brother Brasil é expulso. As outras duas vezes foi no BBB 12, né, foi o caso do Daniel, né, que ele foi acusado de estupro de vulnerável, né, naquela relação sexual meio estranha que ele teve com a Monique depois de uma festa. E no BBB 16, com a eliminação da Ana Paula depois dela dar 2 tapas na cara do Renan. Esse ano foi o caso do Marcos, né? O Marcos e a Emily, né, tiveram um relacionamento muito estranho, muito conturbado, muito abusivo, né, durante toda a edição do Big Brother Brasil. E ele acabou sendo expulso depois de avançar de uma forma um pouco mais incisiva contra a Emily. Presta atenção! Presta atenção! Não, você só está comigo! Presta atenção! Chega! Só um pouquinho! Também depois de uma festa e ter sido indiciado pela Polícia Civil, que até entrou na casa para colher depoimento e para fazer exame na Emily, de ter agredido a sua namorada na casa física e psicologicamente. Por que fisicamente também? Porque o exame de corpo de delito foi feito na Emily, onde foi constatado alguns princípios de agressão. Até demorou um pouco para tomar essa decisão. A maioria das pessoas apoiou, mas teve muitos fãs do Marcos também que ficaram um pouco irritados porque acreditaram que isso configurava um pré-julgamento. Quando na verdade não, né? A Globo só tá lavando as suas mãos e dizendo, ó, a gente tem regras do programa aqui, já que foi constatada uma agressão física, nós vamos eliminar o Marcos. Pronto. E acho que isso vai de acordo com a dinâmica do reality show, né? Ele tem ali as suas... acho que esse foi um caso que transcendeu um pouco os limites do BBB, transcendeu um pouco os limites do entretenimento do BBB, um caso que envolveu polícia. Então, ó, lava suas mãos, toma aí, e vocês que se resolvam. Muita gente até questionou se a Emily também não deveria ter sido eliminada. É muito complicado, né? Se você eliminar a Emily também, apesar disso caber uma justificativa do ponto de vista de o negócio se tornou caso de polícia e a gente lava nossas mãos. É muito complicado porque você vai estar meio que culpando a vítima, né? Você vai estar prejudicando uma pessoa que é vítima dentro desse caso e vai estar tirando dela a oportunidade de ganhar R$1,5 milhão como ela ganhou dias depois. Acho que foi acertada também a decisão de deixar a Emily no jogo. Acho que a punição que ela terá só de ter que ir na delegacia, ter que passar por esse constrangimento depois de sair da casa, já é o bastante para agradar as pessoas que acham que ela devia ter sido punida também. E disso, além dessa polêmica, né, Big Brother Brasil ele teve muito pouca coisa, né, se a gente for pensar. Acho que os outros, se a gente for listar aqui 5 grandes momentos, né, eu acho que o outro grande momento seria a saída da Elis, né? O dia que a Elis saiu e foi pedida em casamento pelo marido dela, no palco do BBB, né? Algo absolutamente inédito. Tanto é que o casamento da Elis agora... Ah, que maravilha. Beleza. Tanto é que o casamento da Elis agora vai ter um monte de ex-BBB, né? Vai ter um monte de participante lá e só o Marcos não foi convidado, né? Então isso já dá um sinal, né? Outro grande momento também pra mim foi aquela tour, né? Do 7º voto da Mayara, né? Que foi a maior decepção que eu tive com a Roberta, e depois disso a Roberta perdeu o encanto pra mim dentro do jogo. Tudo que eu achava que a Roberta faria dentro da casa, né, antes dela entrar, né, pela aquelas pesquisas que a gente faz ali das redes sociais dos participantes, caiu por terra a partir do momento que ela não conseguiu nem confessar que ela tinha votado na Mayara, que a conhecia, né, há pouquíssimo tempo, então nem tinha essa amizade tão forte assim para você ter tanto medo assim de confessar uma coisa que você de fato fez. E eu acho o mais interessante em relação à Roberta é que durante todo o jogo ela foi absolutamente passiva, não confrontava ninguém, ficava ali naquele marasmo
Aquela coisa toda de ficar falando meio que pelas costas das pessoas e no final das contas nunca tomar uma atitude, sempre dizer que vai fazer alguma coisa, que vai afrontar alguém, que vai discutir e etc. E no final das contas nunca fazer nada. E aí no dia daquele jogo, daquela dinâmica, aquele jogo da discórdia lá com os participantes que já tinham sido eliminados, né? O Pedro, a Roberto, o Daniel e o Rômulo, que rolou aquela treta entre o Marcos e o Mar ao vivo. A Roberta tava atirando pra todos os lados, né? Tava super afrontosa, super debochada e etc. Que era justamente a Roberta que a gente queria ver dentro da casa, né? E ela só foi capaz de ser essa Roberta depois que ela foi eliminada com uma boa rejeição até. Acho que uma coisa também que marcou bastante foi aquele jogo da discórdia que colocou no Luiz Felipe o título de inútil da casa, né? E ele realmente deu a ele o poder de mudar o próximo paredão, né? Que foi o paredão até que ele acabou sendo eliminado, né? Pra você ver que o cara era tão inútil mesmo dentro do jogo que ele conseguiu ser eliminado no paredão, que ele ficou se vangloriando e dizendo que ele ia mudar só porque o voto dele tinha 2 pesos, que é absolutamente ridículo, né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer que você vai mudar paredão nenhum, pode ser que você mude, mas, né, porra. Eu achei muito legal, assim, também, mais que não seja um momento muito positivo também, foi aquele twist que o Thiago Leifert tanto prometeu lá no meio do jogo, que foi quando a casa foi dividida por um muro, que a Emily foi eliminada no paredão falso, né? O paredão falso mais óbvio de todos os tempos, né? A casa, segundo o Thiago Leifert, foi uma casa que eles teriam a possibilidade de eliminar alguém. A Emily recebeu 6 votos e foi eliminada pela casa e depois foi para um outro quarto, para um outro cômodo da casa, que passou a ser dividida por um muro durante um tempo. Ela pôde levar algumas outras pessoas com ela. E ali foi realmente onde a casa de fato se dividiu, né? Mas foi um plot twist muito fracassado, né, cara? Porque ficou óbvio que eles estavam absolutamente sem criatividade. Eles meio que tentaram repetir aquela dinâmica muito bacana do BBB 16 com a Ana Paula. Só que eles fizeram isso de um jeito muito cagado, né? Porque com a Ana Paula era de fato um paredão, parecia muito paredão. Porque teve líder, teve votação no confessionário, Teve plateia, teve família, foi numa terça-feira, né? Esse twist do BBB 17 foi numa segunda, né? Nunca se elimina alguém na segunda-feira. Tipo, todo mundo tinha certeza que ela ia ser eliminada, né? Que ela tinha sido eliminada. Porque a única coisa que mudou foi que ao invés do público escolher quem ia sair, ele ia escolher quem ia ter o direito de enganar a casa, e o público escolheu dar esse poder pra Ana Paula, que depois voltou como líder, até, se eu não me engano. Esse aí foi meio que tipo, o BBB tá muito sem graça, tá muito chato, porque naquela altura tava muito chato, e a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos fazer um negócio aqui. E aí, quais ideias você tem? Tem uma ideia. Qual ideia você tem? Vamos fazer um twist aí, uma eliminação falsa, a gente faz isso, bota um muro na casa. Eu francamente, eu não sei quem teve a ideia de colocar aquele muro ridículo na casa. Mas quem teve essa ideia, olha, tá de parabéns, viu? Acho que o quinto e último momento marcante desse BBB foi aquela briga ao vivo, aquela discussão ao vivo entre o Thiago Leifert e o Rômulo, né? O Rômulo, que pra mim é um dos participantes mais chatos da história do BBB, achei ele absolutamente insuportável. Eu via nele uma pessoa que estava na cara que ele estava tentando ganhar uma impulsão para uma carreira política, para uma vida pública. É tipo aquela pessoa que você chama para jogar um joguinho e ela fica achando que tudo é muito ridículo. Nossa, como isso é ridículo. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão burro. Ai, como vocês são ignorantes, eu sou muito superior a vocês. Ele era tipo essa pessoa, sabe? Ele tentava estragar tudo ele tentava descobrir e ficava sempre com aquele ar de superioridade que, pra mim, olha, francamente, e acho que até por isso, o lado bom dele ser esse tipo de pessoa foi que ele conseguiu se achar no direito de confrontar o Thiago Leifert daquela forma. E o Thiago Leifert, no momento onde ele mostrou ter muito pouco pulso, né? E meio que recebeu a provocação do Rômulo. O Rômulo tinha criticado alguns discursos que o Thiago Leifert tinha feito, especialmente na eliminação da Roberta. Meio que confrontou ele ali naquele momento. E o Thiago ficou bastante acuado, né? Ele se mostrou muito acuado. Aliás, essa foi uma grande característica dessa edição do Big Brother Brasil, né? Tudo foi muito liberado, né? Eu achei isso impressionante. O Marcos confrontou a produção sei lá quantas vezes.
Ele foi pro confessionário várias vezes, a todo momento ele dava a entender que ele tinha informações privilegiadas do confessionário. Uma coisa que eu acho ridículo que tenha acabado o Big Brother Brasil e não tenha sido explicada é quando ele diz pro Wilmar durante uma festa que a produção disse a ele. E tipo, isso passou batido, assim, ninguém falou sobre isso, se a produção tinha falado isso, e se ele tinha inventado isso, por que ele tinha inventado e não tinha sido punido. Ele foi irônico num programa ao vivo da Globo, dizendo a Rede Globo não mente, querendo obviamente dizer o contrário, e tipo, ninguém fez nada, ninguém entendia. Por vários momentos ele dava a entender que ele conhecia o Boninho antes do Big Brother Brasil, principalmente naquele momento que ele diz que o Boninho tinha perguntado a ele se ele não tinha medo de virar um monstro quando entrasse no BBB. Será que a Globo aguentaria viver um novo tipo de polêmica como essa? Será que a gente vai continuar no Big Brother Brasil 18 com esse dedo podre da produção que sempre escolhe alguém que tem algum problema extremamente grave lá fora, algumas explicações às vezes até judiciais para dar lá fora? No caso do Daniel, a gente teve uma série de casos, teve o Dominic que falou dentro da casa que tinha arrancado os dentes do cachorro dele com machado e depois teve que responder por isso, e aí foi descoberto que era mentira. Big Brother Brasil 14 tinha o Cássio, que ele disse que tinha rasgado uma afrodescendente no meio durante uma relação sexual, e tinha uma série de comentários racistas nas suas redes sociais que foram descobertas pelo público. No Big Brother Brasil 15 teve 2 casos, o Luan, que disse que tinha matado um moleque quando ele era militar, o Adriles, que foi acusado de ter destruído o casamento de uma ex-colega de trabalho pela qual ele era apaixonado e era um amor não correspondido, e aí ele disse pro noivo dela que ela tinha traído ele numa carta e acabou com o casamento deles, e foi acusado por várias mulheres de persegui-las, de ser um cara obsessivo. E no BBB 16, né, o caso mais emblemático da história do reality show, que é o caso do Laércio, né, o Laércio que está preso hoje por conta de pedofilia, algo que foi descoberto pelo público, né, o público conseguiu descobrir essas evidências e colocar essas evidências de crime por parte do Laércio em evidência. Depois foi descoberto que ele aliciava menores. Quer dizer, a gente consegue descobrir tudo isso numa rápida pesquisa de redes sociais, e a produção do BBB, que se diz uma produção tão seletiva de tudo, não consegue descobrir isso antes dessas pessoas entrarem na casa. Algumas coisas precisam ser consertadas para que a gente tenha um programa correndo menos risco, e principalmente para evitar também dar prêmio para quem não merece. Marcelo Dourado! Mas se você concorda com esse vídeo, dê um joinha aí, acione aqui o sininho para receber notificações deste canal. Se você não concorda, comenta aqui embaixo as suas opiniões. Vamos continuar esse debate, vai dizendo aí o que você pensa. Se inscreva no canal, evidentemente. Tem página no Facebook, aqui na descrição do vídeo vai aparecer. As minhas redes sociais, Twitter e Instagram, estão disponíveis e abertíssimas para debate. E a gente se vê a qualquer hora com mais reflexões sobre televisão ou qualquer outra coisa que apareça aqui na minha cabeça. Vai, martela, continua martelando essa porra!